E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Gostaria de agradecer, pois agora nós somos 5.000 inscritos. E se você que assiste aí, mas também não é inscrito, por favor se inscreva. Deixa um like e coloca um comentário aí. Aproveitando, estou lançando mais um novo vídeo sobre mistério. Vou contar também para vocês a história do Ted o Escavador, que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, porém não vi ninguém contando aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, segue a vinheta. Para os irmãos Marty, Rick Lagina e os membros da equipe, a recente descoberta de um túnel encontrado com a ajuda de informações fornecidas pelo caçador de tesouros Dan Hensky pode ter colocado a um passo de localizar o original Poço do Dinheiro. Só lembrando, de acordo com Dan Hensky, o caminho, aquela calçada, foi construída em 1863 por membros da Oak Island Association, uma das muitas empresas que foram formadas para localizar o lendário tesouro. O objetivo da caçada era de desviar a água do Shaft 9. Por que o Shaft 9 fora construído numa época em que a localização do Poço do Dinheiro ainda era conhecida é a esperança da equipe que, seguindo o caminho do Shaft 9, conseguirão encontrar para de uma vez por todas identificar a localização exata do lendário cofre do tesouro. Então, o pessoal está lá, enquanto a equipe segue escavando. No meio do processo, eles param para verificar o que parece ser uma parede de madeira. Para ajudar a equipe na localização, o inspetor Steve Guptill fará marcações com o GPS do caminho exposto para determinar em que direção devem continuar a escavação. Rick então divide o time a fim de cavarem em locais distintos para verificar a conexão entre os caminhos. Mais tarde, naquele dia, Rick, Marty e Craig Tester e o topógrafo Steve Guptill seguem para a área conhecida como Poço Cave Inn, localizado a oeste da enseada Smith. Eles estão lá pois estão ansiosos para começar o que será a mais extensa e ambiciosa operação sísmica até o momento. Aquela que permitirá traçar anomalias subterrâneas ou túneis que possam existir em toda a metade oriental de Oak Island. Eles se deparam com um grande número de dispositivos de explosão na Terra, parecendo um campo minado. Na verdade, a ideia da Eagle Canada é explodir cerca de 18.000 cargas explosivas para mapear áreas nunca anteriormente digitalizadas, começando com a enseada Smith e o Poço Cave Inn. Relembrando, foi nesse local durante a recente operação de perfuração que a equipe obteve evidências de um dos lendários túneis de inundação. Aqueles túneis que eram utilizados como armadilha para jogar a água do mar no Poço do Dinheiro. Infelizmente, por conta do ângulo de descida do túnel de inundação ser desconhecido, os esforços se mostraram infrutíferos. Mas agora é a esperança do time que a varredura sísmica que ocorrerá nessa noite ajudará a rastrear o túnel até o Poço do Dinheiro, evitando assim perfurações exploratórias que são invasivas e caras. Eles querem esperar até o anoitecer, pois os ventos ficam mais amenos. Como cada carga explosiva preenchida com 20 gramas de dinamite é detonada, receptores especializados de geofone irão medir as ondas sonoras criadas pelas explosões, que vão percorrer o solo e vão refletir possíveis vazios ou estruturas até 300 pés de profundidade. Os primeiros testes de explosão então são iniciados, e todos ficam assistindo enquanto as cargas são explodidas. É uma nova manhã em Oak Island, mas o progresso do dia já está bem encaminhado. Tendo concluído seus esforços de detonação sísmica na enseada Smith e no Poço Cave Inn, a equipe da Eagle Canada agora está se preparando para continuar sua operação maciça na área entre o pântano em forma de triângulo e o Poço do Dinheiro, também conhecido como Highlands. Enquanto isso, os membros da equipe continuam a rastrear o antigo caminho em busca do Shaft 9. Peter Fournette e o especialista em detecção de metais Gary Drayton chegam ao lote 32, localizado a sudoeste do pântano de Oak Island.
Depois de fazer uma série de novas descobertas convincentes no pântano, incluindo um possível caminho pavimentado, uma misteriosa formação rochosa circular no chamado Olho do Pântano e a anomalia de 200 pés de comprimento revelada pela varredura sísmica do ano passado, Gary está convencido de que enquanto Rick e Marty aguardam as licenças necessárias para drenar e escavar todo o pântano, a área circundante ainda pode dar uma série de pistas importantes. Como de praxe, Gary começa a vasculhar o local com seu detector e, após encontrar alguns sinais, decidem realizar a primeira escavação e encontram um artefato muito interessante, que segundo Gary deve ser dos anos de 1700. E ele disse que esse artefato parece ser um pino de ferro e lembra aquele que eles encontraram no pântano. Será que seria parte de algum navio? 3 anos atrás, enquanto estavam vasculhando no pântano, Gary Drayton, junto com Jack Pegler e Alex Lagina, descobriram um objeto semelhante. Um objeto que mais tarde fora identificado pelo especialista em antiguidade Dr. Laurie Verdun como um pino de deck de um galeão espanhol do século XVII. Poderia esse pino de ferro encontrado perto do pântano ser mais uma evidência para apoiar a teoria de que o pântano foi criado artificialmente para esconder um grande veleiro junto com objetos de valor? E se realmente for isso, também poderia estar relacionado à enorme anomalia em forma de navio revelado pela varredura sísmica no início deste ano? Enquanto isso, no local do Poço do Dinheiro, a equipe continua a desenterrar partes do caminho. Eles estão cavando, mas parece que não chegam à profundidade correta. Até que param de cavar, pois começa a aparecer algo, e é um jato de água. E também parece que existe madeira. Decidem então seguir as escavações bem nessa direção. Eles então marcam um local no GPS e o dia termina. Gary continua sua busca e novamente cavam, e novamente encontram algo interessante. Uma peça de ferro forjada à mão e possui uma forma estranha. Parece uma peça semelhante às encontradas no ano passado na rampa de lançamento de madeira do século XVII, na Enseada Smith. Também poderia ser evidência de que atividades marítimas em Oak Island anteriores a descobertas do Poço do Dinheiro em 1795? Eles então decidem pegar os achados para estudar mais sobre. Ao passo em que o capítulo segue e os testes sísmicos estão comendo solto, Rick Lagina, seu parceiro Craig Tester e outros membros da equipe se encontram na sala de guerra com o jornalista e autor canadense Dark O'Connor e sua filha Miranda. Dark O'Connor passou mais de 50 anos pesquisando e escrevendo sobre o mistério de Oak Island. Seu fascínio pela caça ao tesouro de 224 anos começou em 1970, enquanto escrevia um artigo para o Wall Street Journal. Desde então, ele publicou vários livros sobre o tema e conduziu extensas pesquisas, que incluíam notáveis caçadores como M.R. Chappell, Fred Nolan e Dan Blankenship, tendo recentemente publicado em sua nova edição do livro O Tesouro Secreto de Oak Island. Darcy chegou a compartilhar informações que ele acredita que possam ser valiosas para o time. Seguindo as instruções de Cristóvão Colombo, a descoberta do Novo Mundo, em 1492, o Império Espanhol iniciou uma vasta campanha de rápida colonização nas Américas do Norte, Central e Sul. Por 3 séculos, conquistadores espanhóis, incluindo Hernán Cortés e Francisco Pizarro, tomaram posse das terras e escravizaram os povos nativos, como por exemplo os impérios Incas e Aztecas, pegando bilhões de dólares em ouro, prata e pedras preciosas. Esses tesouros foram então enviados de volta para a Espanha, em grandes embarcações de velas, conhecidas como galeões. Darcy comenta que em suas pesquisas ele descobriu que pelo menos 200 galeões teriam desaparecido entre o caminho de Havana de volta à Europa. Nesse momento, Marty fica espantado. Darcy continua sua teoria e diz que talvez um desses navios foi pego em uma tempestade quando eles estavam chegando, seguindo a corrente do Golfo, e foi conduzido por todo o caminho norte para uma pequena ilha na Nova Escócia, talvez Oak Island.
E se caso eles tentassem voltar com o galeão, possivelmente eles seriam vítimas de corsários, piratas ou as marinhas da França e Inglaterra. Então eles perceberam que eles deveriam esconder o galeão na ilha, e eles o protegeram com túneis de inundação. O interessante dessa teoria é que vários artefatos espanhóis foram encontrados na ilha. Embora numerosos artefatos britânicos e franceses foram encontrados em Oak Island ao longo dos anos, os Lagunas e seus parceiros também desenterraram evidências convincentes de possíveis atividades espanholas na ilha, que retomam ao século XVII. Além de encontrar um pino de ferro há 3 anos atrás, identificado como semelhante aos usados na construção de galeões espanhóis. A equipe também encontrou uma moeda maravédia espanhola de 1652. Esses achados corroboram com as descobertas feitas anteriormente pelo veterano caçador de tesouros Fred Nolan, que depois de drenar o pântano em 1969 encontrou o que ele acreditava serem peças de madeira de um galeão espanhol, incluindo embornais e uma porção de um mastro. Eles então agradecem as explicações e se despedem. Um dia após a reunião com o autor e jornalista Dark Connor, Alex Lagina e Gary Drayton dirigem cerca de 32 quilômetros até o Rossa Farm Museum, localizado na cidade vizinha de New Ross. Eles estão indo lá para conversar com Carmen Legg, um especialista em ferragem. A ideia é levar para ele os artefatos encontrados, que podem possivelmente ser pino ou pico de Dex do século XVIII, encontrados perto do pântano. Eles chegam no local, cumprimentam o Carmen. Gary entrega a ele o artefato e explica o local aonde o encontrou. A peça está muito enferrujada, porém parece ser realmente uma peça utilizada para construção naval. Poderia esse pico de ferro ser conectado aos achados descobertos no pântano há quase 5 décadas atrás pelo veterano Fred Nolan? Se realmente pertenceu a um galeão espanhol, então apoiaria ainda mais a teoria de Dark O'Connor, de que uma fortuna em ouro e prata espanhola fora enterrada em Oak Island há séculos atrás? Carmen continua e diz que é meio difícil de datar, porém poderia ser dos anos de 1700. E eles agradecem e se despedem. Após a viagem, Gary Drayton chega à área do Poço do Dinheiro, onde os membros da equipe acreditam que eles finalmente calcularam um local mais provável do Shaft 9. Ao passo em que eles continuam as escavações, Gary Drayton irá analisar os entulhos retirados do solo para tentar encontrar alguma pista. Eles estão desconfortáveis, pois seguem cavando, mas não parecem evoluir, e continuam a cavar, até que é revelado uma estrutura de madeira. Eles decidem descer no buraco para verificar mais de perto, e encontram o que parece ser a parte do Shaft 9. E agora começam a cavar com as pás. E encontram a direção para onde uma das paredes indica, e pede para que sejam feitas mais escavações naquela direção. Logo após, cavam mais com as pás e encontram algo que parece ser uma das quinas. Decidem então medir com uma fita métrica e possui 12 pés de distância entre uma parede e outra. E eles ficam felizes, pois esse é o número que eles esperavam encontrar caso realmente fosse o Shaft 9. Embora a equipe esteja encorajada pelo fato de que a estrutura de madeira que eles descobriram pareça corresponder às dimensões históricas do Shaft 9, eles também são muito cautelosos, pois, ao longo de séculos, o Poço do Dinheiro tem sido o local de mais de 40 operações de criação de túneis. As escavações continuam a todo vapor, até que começa a aparecer uma grande quantidade de água, e eles começam a gritar que finalmente encontraram um túnel. A equipe finalmente desenterrou a conexão que liga ao Poço do Dinheiro, e isso prova que eles conseguiram descobrir o Shaft 9? O interessante é que não é sempre que a entrada de um túnel é horizontal daquela forma, ainda mais com vigas em cima dela. Eles então ficam super felizes com a descoberta. Após a descoberta do Shaft 9 no local do Poço do Dinheiro, Rick Lagina, Jack Bagley e o historiador Doug Crowell reencontram-se com a equipe da Eagle Canada, pois os testes foram concluídos. Embora Rick e a equipe
estão animados e esperançosos que o novo teste sísmico possa revelar dados significativos sobre o que realmente existe abaixo da superfície da ilha, eles terão que esperar várias semanas para que os dados sejam totalmente processados. Depois de uma semana que Rick, Marty e a equipe fizeram descobertas promissoras, tanto no pântano quanto no local do Poço do Dinheiro, eles estão mais convencidos do que nunca que, logo, eles poderão encontrar o lugar que foi perdido para caçadores de tesouros por mais de 6 décadas. O tesouro original descoberto pela primeira vez por Daniel McGuinness e seus amigos em 1795. Mas, ao passo em que eles avançam, eles serão capazes de evitar que os túneis de inundação ajam como armadilhas? E se sim, o que eles irão encontrar? Uma câmara subterrânea cheia de ouro e joias? Documentos históricos? Artefatos inestimáveis? Ou eles encontrarão um motivo pelo qual algo foi enterrado em Oak Island por mais de 2 séculos e enterrado tão profundamente?